Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a adesão dos associados a mais uma Assembleia, neste caso a Assembleia Geral Ordinária desta coletividade. E como já vem sendo hábito, começaria esta mesma Assembleia pedindo desde já um minuto de silêncio, peço desculpa, em homenagem aos sócios falecidos. Obrigado. Após este momento recente solene e próprio das Assembleias, começaria então por, de seguida, de nos ler a convocatória referente a esta mesma Assembleia. Obriga as instituições estatuárias, convoca a Assembleia Geral Ordinária desta coletividade para o dia 13 de abril de 2013, às 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Leitura e aprovação da ata da última Assembleia Geral. Ponto 2. Apresentação de contas do primeiro trimestre de 2013. Ponto 3. Eleição dos corpos sociais para o biênio 2013-2015. Ponto 4. Assuntos diversos. Se a hora marcada não houver o número legal de sócios, a Assembleia funcionará com qualquer número 30 minutos depois. Covilhã, 12 de março de 2013, o Presidente da Assembleia Geral, Fernando Duarte. Muito bem, lida a convocatória, passaríamos então, de seguida, ao ponto 1 da ordem de trabalhos, precisamente a leitura e aprovação da ata da última Assembleia, em que eu comecei por pedir aqui ao colega João Paulo o favor de ler essa mesma ata. Ora bem, então muito boa tarde a todos. Obrigado, Fernando. Ora bem, então vamos proceder à leitura da ata número 72. Aos 26 dias do mês de janeiro de 2013, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Grupo de Educação e Recreio Campos Melo, com início às 14h30, presidida pelo Sr. Fernando Duarte, contando com a presença do Vice-Presidente, Sr. Elídio Marcelinho, e do segundo Secretário, o Sr. João Gonçalves. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou a mesma pedindo aos associados presentes que fosse guardado um minuto de silêncio em memória dos sócios falecidos. De seguida, foi lida a convocatória da Assembleia, onde constava a seguinte ordem de trabalho. Ponto 1. Leitura e aprovação da ata da última Assembleia Geral. Ponto 2. Apresentação do relatório de contas do ano 2012. Ponto 3. Assuntos diversos. Primeiro ponto. Por forma a dar-se início à ordem de trabalhos, procedeu-se à leitura da ata número 71 da Assembleia de 14 de abril de 2012. Foi a mesma posta à discussão, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção. Segundo ponto. Dando continuidade à ordem de trabalhos, passou-se ao ponto 2, em que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou a palavra ao Sr. Jorge Moraes para ser lido o parecer do Conselho Fiscal, passando de seguida ao Tesoureiro Sr. Miguel Sousa para a apresentação do relatório de contas de 2012. A este propósito, foram pedidos alguns esclarecimentos por parte do associado, Sr. Francisco Moruz, o qual apresentou uma dúvida sobre o valor do saldo existente, tendo a mesma sido esclarecida, assim como o valor do saldo, assim como o associado Sr. Abel, o qual referiu o porquê do valor das receitas não vir discriminado, uma vez que as direções anteriores era esse o procedimento. A este propósito, o Sr. Miguel Sousa respondeu que sempre que esta direção tomou posse, e já em direções anteriores, era sempre deste modo que era apresentado. De seguida, o associado Vítor Cesário questionou a atual direção sobre o valor da venda do snooker, perguntando se o mesmo estava incluído nesta rubrica de receitas, tendo o mesmo sido esclarecido. No seguimento, procedeu-se então à votação do relatório de contas de 2012, sendo aprovado por maioria. Terceiro ponto. O Sr. Fernando Duarte, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia, passou ao ponto 3 da ordem de trabalhos,
o qual dizia respeito a assuntos diversos. A este propósito, pediu a palavra o associado Sr. António José Duarte, o qual questionou a atual direção sobre não haver uma sala na coletividade para não fumadores. No seguimento, o presidente da direção, Sr. José Horta, esclareceu que havia na coletividade salas onde não se podia fumar, com uma sala coletiva. De seguida, o associado Carlos Amoroso pediu a palavra para manifestar o seu descontentamento relativamente a uma entrevista dada pelo presidente da direção num semanário local chamado Jornal do Fundão, de 30 de agosto de 2012. Mais precisamente, algumas frases ditas nessa entrevista, as quais não deviam ter sido apresentadas na praça pública, mas sim em locais como a Assembleia Geral. Na sequência, este associado pediu que o Sr. Presidente da Direção pedisse desculpas aos associados pelas afirmações protagonizadas na referida entrevista e que esse pedido de desculpas ficasse registado em ata. Como resposta a esse associado, o Presidente da Direção fez questão de referir que alguns aspectos apresentados pelo Sr. Carlos Amoroso em relação à entrevista do Sr. Presidente da Direção, como por exemplo a questão dos 7 magníficos, não se enquadravam nos moldes que o associado referiu, mas noutro contexto, tendo inclusive o Presidente da Direção feito questão de referir que sempre houve um reconhecimento e uma valorização por todos aqueles que passaram esta coletividade e de que uma maneira ou de outra fizeram a história dos 70 anos desta coletividade. Relativamente ao pedido de desculpas que o associado Sr. Carlos Amoroso exigiu por parte do seu Presidente da Direção e que esse mesmo pedido fosse colocado à votação na Assembleia, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou o mesmo à votação, tendo a referida proposta sido recusada por maioria. De seguida, o associado Sr. Vítor Cesário questionou a direção acerca do motivo pelo qual recentemente tinha sido feita uma apresentação de uma candidatura oficial à Câmara Municipal de Covilhã na coletividade, considerando o referido associado que, ao ser feita essa candidatura no GER Campos Melo, estava aqui implícita uma conotação política. A este propósito, o Sr. Presidente da Direção referiu que essa apresentação oficial surgiu na sequência de um pedido pelo Sr. Pedro Farroma, enquanto associado do GR Campos Melo, ao qual a direção aderiu, decidindo alugar o salão como já o tinha feito em situações anteriores a outros associados, sempre numa perspectiva de rentabilizar financeiramente a referida coletividade. De seguida, o associado Sr. João Amoroso quis fazer um protesto como forma de se defender, ainda a propósito da entrevista dada pelo Presidente da Direção. Assim sendo, quis divulgar e ler em voz alta para todos uma resposta que tinha escrito, mas que não tinha publicado na altura, por achar que este assunto devia ser tratado na Assembleia Geral e não na praça pública. De seguida, disse que iria ausentar-se da Assembleia, já que não queria ouvir uma resposta por parte do Presidente da Direção. No seguimento, o Presidente da Assembleia Geral fez questão de afirmar, por uma questão de princípio, e tendo em conta que a Assembleia é o espaço onde os sócios se devem pronunciar, mas também ouvir e respeitar os pontos de vista dos outros, sugeriu ao associado João Amoroso que fosse capaz de ouvir uma resposta de outra parte, neste caso do Presidente da Direção. Desse modo, o Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Direção, o qual referiu que não tinha a dizer nada sobre o assunto em causa. De seguida, a associada Bárbara, fazendo parte atualmente dos órgãos sociais da coletividade, fez questão de manifestar na Assembleia o seu descontentamento pela acusação feita a esta direção, acusada como a principal culpada pela morte do associado António Ferrão. Considerando que tais afirmações são de baixo nível, são acusações graves, e ainda por cima tendo vindo o tal Presidente da Junta de Freguesia, referindo que o Sr. António Ferrão morreu porque tinha de morrer. Ainda a propósito do terceiro ponto da ordem de trabalho, a associada Regina Reis questionou a direção sobre qual o motivo de ela ter pago um valor pelo aluguer de uma sala igual ao que foi pago pelo Sr. Pedro Farromba a quando o aluguer do salão, valor esse que foi de 50 euros, sendo no entender da associada uma injustiça, já que as dimensões não são iguais. A este propósito, a associada foi esclarecida, sendo-se transmitido que o valor varia consoante a utilização, seja para sócios ou não sócios. Uma vez esclarecida, a associada Regina Reis fez ainda referência ao fato de estar descontente com o castigo dado ao associado Sr. Armando a quando a sua agressão a esta mesma associada. Castigo esse que foi um mês de suspensão, propondo à associada que os sócios se manifestassem sobre o referido castigo.
Na resposta, o Sr. Fernando Duarte, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral, fez questão de referir que este assunto já foi resolvido em reunião de direção em tempo útil e, como tal, a direção tem autonomia para decidir qual o castigo a atribuir a um determinado associado em função do ato que ele possa ter praticado, pelo que este assunto não poderá ser colocado à Assembleia nestes moldes, até porque, para que assim fosse, teria de haver uma Assembleia Extraordinária e não na presente Assembleia. Ainda a este propósito, o Presidente da Direção, Sr. José Horta, disse que a direção esteve sempre do lado da associada Regina Reis e que por isso se sentia ofendido por algumas frases e conclusões proferidas à atual direção. No seguimento, e já em ato de conclusão, o Presidente da Direção pede a palavra para fazer um comentário referindo que o facto da presente Assembleia ser tão ativa é a prova evidente de que o GR Campos Melo está vivo. Fez também questão de referência ao saldo encontrado nesta casa enquanto a atual direção aqui chegou e o saldo que atualmente apresenta, encorajando ainda todos os sócios presentes e não só a apresentarem uma lista para dirigir a coletividade, já que esta tem meios próprios para se autogerir, não dependendo de outros meios, como instituições, câmaras ou outro tipo de subsídio. De seguida, e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a ordem de trabalhos desta Assembleia Geral, por volta das 16h40. Obrigado, João Paulo. Relativamente à leitura desta ata, não sei se algum associado se quer pronunciar, antes de a podermos colocar a votação. Alguém quer fazer algum comentário? Não havendo comentários, então começaria por colocar à votação esta mesma ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Muito bem. É aprovada por maioria. Muito obrigado. Posto isto, vamos avançar na ordem de trabalhos. E o ponto 2 diz respeito à apresentação de contas do primeiro trimestre de 2013. Começaria por passar a palavra ao Miguel, no sentido de proferir algumas declarações. Muito boa tarde. A nível de contas, este primeiro trimestre, como podem verificar, teve uma receita de 5.134,97 euros e uma despesa de 5.106,26, onde atualmente há um valor na coletividade de 3.871,37. É o valor da receita, ou, aliás, do valor que temos na coletividade. Não sei se eventualmente querem fazer alguma pergunta referente ou tirar alguma dúvida referente às contas. Como sabem, na Assembleia já tinha sido feito o relatório de contas de 2012, neste momento é apenas relativos ao primeiro trimestre, que o Miguel já referiu. Não sei se alguém quer fazer algum comentário relativamente a isto. Muito bem, não havendo comentários, passaríamos então ao ponto 3, respeitante à eleição dos quadros sociais para o biênio 2013-2015. Portanto, este é talvez com certeza o ponto de ordem de trabalhos com mais importância, que no fundo é a razão fundamental desta Assembleia. E eu começaria, antes a propósito deste ponto, ler também uma folha que foi afixada em período próprio, em altura própria, na ata, juntamente com a convocatória, que tem a ver com uma folha onde constam alguns requisitos que serão necessários para que as pessoas, neste caso os futuros órgãos sociais, possam ser aceitos, portanto, ser uma lista, digamos, aceita dentro dos parâmetros que estão pré-definidos. E a folha diz o seguinte: Mesa da Assembleia Geral do Grupo de Educação Recreio Campos Melo, eleições. Mesa da Assembleia Geral comunica que aceita candidaturas de listas para as próximas eleições a realizar dia 13 de abril de 2013, considerando os seguintes elementos. Ponto 1. As candidaturas poderão ser apresentadas pela direção ou por quaisquer grupo de associados em pleno gozo dos seus direitos estatuários. Segundo ponto, a apresentação das candidaturas deverão ser acompanhadas da identificação dos candidatos, do qual deverá constar nome completo, idade, número de sócio, salientando-se que só podem participar associados com idade superior a 18 anos e que tenham mais de 6 meses de associados. Ponto 3. As referidas listas deverão ser apresentadas à mesa da Assembleia Geral por intermédio da Secretaria da Coletividade até às 22 horas